E sejam bem-vindos a mais uma edição do Literatos TV, um programa para quem gosta e para quem ainda não gosta de literatura. E hoje, como vocês podem ver, tem gente nova na bancada, são dois amigos, dois estudantes de jornalismo, dois futuros jornalistas, a Luísa Padilha e o Felipe Júnior. Bem, como nós temos aqui estudantes de jornalismo, evidentemente nós vamos tratar de jornalismo, é claro. Mas não qualquer jornalismo, o novo jornalismo, o jornalismo literário. O novo jornalismo, o jornalismo literário, new journalism, tantos nomes para falar a respeito de uma só coisa. Nós vamos fazer o seguinte, para abordar esse tema, nós vamos pegar um exemplo. Dentre tantos autores, dentre tantos jornalistas de nomeada, nós vamos escolher o Truman Capote e o livro A Sangue Frio, como um exemplo. Esse livro é um dos pilares do chamado novo jornalismo, uma das bases do novo jornalismo. Então nós vamos discutir esse livro e como ele foi feito. Mas para começar, Luísa, você pode explicar para nós do que esse livro trata? O que é A Sangue Frio? Então, é uma história real de dois assassinos que entraram na casa de uma família numa pequena cidadezinha do Kansas, na década de 60. E esses dois homens entraram na casa, mataram o pai, a mãe e os dois filhos. Pouco tempo depois já foram descobertos, foram presos e, assim, eles foram sentenciados à morte e iam morrer em 6 semanas. E por conta da intervenção do Capote, ele conseguiu adiar a morte dele para 6 anos, porque ele contratou advogado, enfim. E ele se dedicou tanto para esse livro que se tornou uma obra-prima, do jornalismo literário. Legal, eu falei de jornalismo literário, você falou, mas e a gente disse, o A Sangue Frio é um exemplo de jornalismo literário, mas o que seria, Felipe, exatamente? O novo jornalismo é um gênero jornalístico que surgiu nos Estados Unidos na década de 60. Seu principal expoente é Truman Capote, classificado como um romance de não ficção. Tem uma mistura de jornalismo narrativo com literatura. Ou seja, usar aqueles expedientes comuns à literatura, como diálogos, descrições, mas sem perder o rigor de uma reportagem. O que eu acho assim bem curioso, e eu acho que vale destacar esse detalhe, é que quando o Capote ele decidiu escrever sobre esse assassinato brutal, ele já era um jornalista de nomeada, ele já era um cara super famoso, Só que ele estaria, digamos assim, mais para a página de fofocas do que para a página policial, Inclusive ele havia publicado um romance de grande sucesso, A Bonequinha de Luxo, que fala justamente sobre esse mundo, essa high society, nova-iorquina, essa coisa toda. De repente o cara resolve escrever sobre um tema bem diferente dentro do trabalho dele. E quando ele foi para o Kansas, ele foi acompanhado de uma assistente, a Harper Lee, que mais tarde se tornaria autora de um dos mais importantes romances americanos da contemporaneidade, que é um livro conhecido como O Sol é para Todos, que depois virou filme com o Gregory Peck, É uma curiosidade assim bem interessante para a gente destacar também junto aqui. E para quem quiser conhecer bem os bastidores de A Sangue Frio, ou seja, saber como esse livro foi escrito, como o Capote fez a pesquisa, a investigação, pode acompanhar por um filme, Luísa? É isso. Se chama Capote, é um filme de 2005 e ganhou vários prêmios, foi indicado a vários Oscars, inclusive o Felipe ganhou como melhor ator em 2005. E conta a história desde o momento que ele viu uma notinha no New York Times falando do assassinato e que ele decidiu escrever sobre isso. Ele liga pro editor dele e fala: então eu tô indo pra lá, vou ficar tanto tempo pesquisando. E ele se envolve demais com a história, ele entra de cabeça mesmo. E inclusive surgem boatos que ele tinha passou do limite com um dos assassinos, que eles têm uma aproximação
pelo filme dá pra ver que o Capote realmente ele sugava as pessoas. Ele ia, conversava e pegava as informações, quando não precisava mais da pessoa ia embora. Uhum. Ou seja, ele se aproximava profundamente, né? Há sugestão de que num dos casos, num dos rapazes ali, até sentimentalmente, né? Tudo por uma história. Agora, isso nos leva a uma questão ética, né? Que diz respeito ao jornalismo, né, Felipe? Isso. Normalmente o jornalista é visto como, em obras como filmes e livros, como uma pessoa ruim para a sociedade. Neste caso, também foi assim. A ética jornalística seria um exemplo de conduta na atividade de jornalismo. Mas nesse caso, ele foi muito além, ele fez várias coisas para sugar mesmo e tirar tudo que tinha desse fato. Ou seja, ele agiu como uma espécie de um chacal, né? Como se fosse um vampiro espiritual, né? Ele sugou a história dos rapazes, né? Mas não pelo bem geral da nação, e sim pela própria vaidade, né? De fazer uma obra, né? Aquela coisa toda. O filme, pelo menos, essa versão da qual estamos falando, o filme sugere isso. Né? E isso fica muito claro através da interpretação, né? Do Philip Seymour Hoffman. Né? Assim, se você pegar uma entrevista do Capote e como o Philip Seymour Hoffman interpretou ele, é igual, assim, a mesma voz, o mesmo jeito. Ficou, assim, muitos dizem que foi o melhor papel da carreira do Philip. A writer can write and get, say, a day's work done. At the end of the day, he can take 2 or 3 drinks. I'd only just handed them the final scene when the bellhop told me I had a phone call. Ele ganhou o Oscar merecidamente. Né? Nesse caso foi bem merecido, né? Agora tem também uma maldição, né? Exatamente. Segundo informações da época, ele, depois desse sucesso desse livro e filme, todas as obras que ele tentou fazer, ele não conseguiu terminar, não teve o mesmo sucesso, e criando assim uma certa maldição na carreira dele. Ou seja, ele sugou, mas ele também foi sugado. Isso, né? Mesmo. É como se o Capote ele tivesse feito um pacto com o diabo. Né? O diabo ele te dá, mas depois ele volta, ele sempre cobra mais do que você imaginava que ele cobraria, né? Será que isso, né? Quer dizer, o Capote ele escreve esse livro maravilhoso, todo mundo lê e tal, e depois ele não consegue fazer mais nada. Será que isso não foi uma culpa, assim, um remorso? Então, talvez. É muito interessante no filme, no começo, assim, quando ele tá coletando os dados, está começando a escrever, ele fala assim que quando ele para pensar em quão bom o livro dele vai ser, ele mal consegue respirar. Aí depois que passa toda a história, todo o filme no final, que ele tá terminando, ele fala que ele não aguenta mais, que ele quer se livrar disso. Tá sendo uma perturbação para ele. E eis que temos então esse livro, né, esse romance de não ficção, né, A Sangue Frio. O livro é lançado com grande estardalhaço, né, em Nova York, de Nova York vai para o mundo. O livro ele é traduzido nos principais idiomas, né, e faz com que o Capote, inclusive, fique muito rico, né, porque ele ganhou muito dinheiro. Rapidamente houve uma adaptação do livro em si, né, não dos bastidores, do livro, uma adaptação em preto e branco. E hoje, né, tantos anos depois, tantas décadas depois, né, A Sangue Frio é um livro referencial para qualquer faculdade de jornalismo, para qualquer estudante de jornalismo, para qualquer pessoa que queira entender mais ou menos, né, como se faz uma reportagem em profundidade, quais são as características, né? O A Sangue Frio ele está assim no topo da lista, né? É uma leitura realmente obrigatória. Foi feito um outro filme, né? Além do Capote de 2005, existe um outro filme, né, que foi do ano seguinte, se eu não me engano. Isso, 2006. O nome é Confidencial e tem a ilustre Sandra Bullock no elenco. Ela faz o papel da Harper Lee. Da Harper Lee. Mas esse filme não dá pra comparar, assim, não ficou conhecido. Inclusive, eles retratam o Capote de uma forma diferente, né? Mais branda, talvez, né? Exatamente. Mas lá no final das contas, né, é a mesma história que é contada, né? Porque, de fato, se o livro A Sangue Frio ele é interessante em si mesmo, né, os bastidores, né, parecem ser mais interessantes ainda,
principalmente depois de tanto tempo, né? Porque, beleza, o crime ele ocorreu, foi um crime hediondo, aquela coisa toda e tal, e parece que nos interessa hoje muito mais, além do objeto que deu origem ao livro, né? O próprio livro, a própria feitura do livro. Mas muito bem, além do Truman Capote e o seu principal livro, né, A Sangue Frio, nós podemos citar outros autores, né, e outros livros, né, que são identificados com essa tendência do novo jornalismo, né? Quem mais que a gente poderia citar? Então, temos o Tom Wolfe, que escreveu Fogueira das Vaidades, que depois deu origem ao filme. Uhum. O Tom Wolfe, ele era um jornalista e depois migrou pro campo da literatura, né? E é um grande nome do jornalismo literário, o New Journalism. Um outro exemplo é Norman Mailer, que morreu aos 84 anos, foi um escritor estadunidense que recebeu 2 prêmios Pulitzer, que seria um prêmio norte-americano para uma pessoa que tem um trabalho de excelência na área de jornalismo e da literatura. Uma de suas obras foi Um Sonho Americano, em 65. Muito bem. E claro, né, a gente não poderia deixar de citar o Gay Talese, né? Hoje em dia, o Gay Talese, ele tá bem velhinho, mas ele ainda tá firme, né? Tá em atividade. Ele viaja pelo mundo dando palestras a respeito do novo jornalismo, né? A respeito desse movimento. Inclusive, ele esteve várias vezes no Brasil, né? E ele é uma espécie de um defensor, né? Desse jornalista que suja o sapato, essa pessoa que sai, que vai investigar e que escreve, né? De uma maneira diferente, de uma maneira original, né? Para também seduzir o público com uma boa história. Como você falou, né, Luísa, o Tom Wolfe, ele começou como jornalista, depois ele foi para o romance, ele foi para a literatura, né? O Norman Mailer é o contrário, né? Ele começou como romancista na literatura e depois ele foi para o jornalismo. Já o Gay Talese, não, o Gay Talese ele foi sempre e essencialmente um jornalista, embora um jornalista literário, né? Ou seja, trabalhando o texto em tudo aquilo que o texto pode ter de literatura. Bom, para terminar, Luísa, uma palavra aí final para nós. Então, eu queria sugerir mesmo assim o filme Capote, para quem gosta de jornalismo, para quem não gosta, é um filme que vale muito a pena. Assim, diretor incrível, elenco, tudo ótimo. Felipe. Curta o Literatos TV no Facebook e acompanhe todos os programas no YouTube. Gostei, né? Gostei dessa mensagem final. Meus amigos, eu quero agradecer, né? Muito obrigado por essa participação esclarecedora no Literatos TV. E no próximo bloco nós continuaremos com um assunto mais ou menos semelhante. Até já!